Olá, meus amores, bora com a vovó cigana, mostrando tudo para você. Antes de mais nada, o meu beijo e o meu desejo que todos nós sejamos hoje e sempre grandemente abençoados. Você que está conhecendo o canal hoje, também seja muito bem-vindo. O meu nome é Vanessa Fávero. Você entrou em sintonia com a nossa energia? Já se inscreve no canal e ativa ali o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas publicações. Meus amores, eu estou trazendo na opção de número 1 o leque azul. Na opção de número 2, o leque vermelho. E na opção de número 3, o leque lilás. Para você que quer uma consulta com a sua energia, o WhatsApp de agendamento de consultas está aqui na descrição do vídeo. E para você que também quer ser um oraculista, que tal começar os seus estudos hoje mesmo num curso totalmente online, para você poder ali estudar naquele tempo que você tem mais tranquilidade? O link para o nosso curso de baralho cigano também está aqui na descrição do vídeo. Bora fazer, meus amores, a nossa abertura de mesa, enquanto vocês escolhem aí os leques de vocês. Que o círculo de segurança cósmico se faça presente, que a espiritualidade maior nos ampare, que os nossos mentores e guardiões possam nos guiar, para que nós tenhamos canalizações fidedignas e para que nossas mentes estejam claras e conscientes, para que nós possamos compreender as canalizações que nos serão enviadas, e assim é. Bom, meus amores, eu vou afastar aqui a opção 3 e a opção 2, para que nós possamos dar início à leitura para você que se sintonizou aqui com o nosso primeiro leque. Agora a mesa ficou totalmente azul, meus amores. Bora lá. Opa! Salve a vovó cigana, salve o povo cigano, salve as matriarcas ciganas. Opa! Meus amores, eu falo da cidade de Ubatuba. Você já me contou? De onde você está assistindo o nosso vídeo? Bora lá. Opa. Pajem de ouros, o 2 de ouros, tá? O 7 de espadas e o 9 de paus. Bom, meus amores, aqui eu tô vendo vocês num período que vocês estão muito analíticos, muito observadores, tá? E aqui é para ter um jogo de cintura ou para não entrar num embate, sabe aquela coisa ali? Eu tô numa situação em que tem um colega de trabalho meio invasivo, talvez até aqui haja uma falsidade, né? Porque o 7 de espadas, ele vem me trazendo mentiras.
entendeu? Mas eu não quero brigar, porque o 7 de espadas também me traz essa possibilidade. Mas eu vou, com o meu jeitinho, colocar um limite nesta pessoa, tá? Aqui também, meus amores, pode ser numa outra situação ali, que você perceba, né, algum tipo de mentira, de falsidade, que você quer se afastar da pessoa, ou como eu disse, colocar um limite, porque o 9 de paus, ele me fala de cansaço, sim, mas ele fala também, às vezes, de eu estar defendendo o meu território, tá? Aqui também, meus amores, alguns de vocês podem estar tentando ali ter um jogo de cintura para resolver uma situação em que você pode ter tomado ali uma atitude um pouco equivocada, né? Ou que te trouxe ali uma sobrecarga, sabe aquela coisa? Eu assumi um compromisso financeiro, né? Achando que seria mais fácil, mas não tá tão fácil assim, né? Então, eu vou querer me replanejar para trazer a minha situação financeira para uma situação um pouco mais confortável também, tá? Mas o que eu mais vejo aqui é vocês, sabe, buscando um meio de lidar com uma pessoa mentirosa, com uma pessoa falsa, mas que você não quer ali encrenca, entende? Vamos lá. O imperador, o arcano da estrela, tá? O pajem de copas e o rei de copas. Meus amores, eu também estou vendo aqui vocês com muita determinação para conquistar, né, as coisas que são importantes de vocês, para vocês, tá? Eu vejo vocês conseguindo essas conquistas, eu vejo a espiritualidade ajudando também vocês nessas conquistas, alguns aqui querendo se projetar, querendo ter reconhecimento, né? Seja ali na carreira, seja no trabalho que você presta, tá? E você vai conseguir isso, certo? E assim, em alguns momentos, pode essa gana, sabe, de crescer, de conquistar, pode trazer ali uma oscilação emocional, tá? Mas também vai trazer um amadurecimento emocional. Exatamente. E até essa situação aqui, que muitos têm que lidar com uma pessoa ali, sabe, que a gente sabe que está sorrindo pra gente, mas não é nada daquilo, que às vezes pode deixar ali vocês frágil emocionalmente, no sentido, sabe, às vezes quando a gente quer olhar para a cara daquela pessoa e falar assim, meu, eu sei que tu é falsa comigo, né? Mas eu vejo que vocês vão segurar essa onda, e ao segurar essa onda, tá? Você vai crescer emocionalmente. Sabe aquela coisa? Nem tudo eu preciso dizer, nem tudo eu preciso resolver na porrada, né? Até para trazer menos confusão na nossa vida, tá, meus amores? E aqui eu posso ter um grupo de pessoas também que, quando eram mais jovens, vamos dizer ali, né, você, até por um impulso emocional, chegava e fazia isso, sabe? Ó, eu sei que você é falso, eu sei que você está mentindo, né? Mas agora, com a maturidade, né? Você consegue contornar esse tipo de situação colocando limite sem ter ali que entrar, como eu disse, em embate, que a gente sabe que só traz desgaste emocional, tá? Você tá agindo certinho, 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 certinho.
Até porque tem em algumas situações, confrontar essa pessoa falsa, vamos dizer assim, poderia comprometer aquilo que você quer construir. Sabe aquela coisa? Bom, eu quero crescer aqui na empresa que eu tô, né? Se eu arrumar um furdúncio, por mais que esse coleguinha de trabalho mereça, isso pode manchar a minha imagem ou qualquer coisa que o valha. Entendeu? Porque aqui vocês estão sabendo muito bem o que vocês querem construir. Ainda que para alguns vocês tenham a compreensão que talvez o caminho que você quer galgar seja um investimento de médio e longo prazo, entendeu? Mas sabe aquela visão de águia ali, quando eu chego e falo assim, bom, eu posso ter que construir o caminho que eu desejo aí em 5 anos, mas como eu sei muito bem o que eu quero alcançar e como alcançar e quero investir nisso, é nisso que eu vou focar. Exatamente, tá? Aqui, como eu disse, muita gente pode não confrontar aí essa pessoa estranha, vou pegar leve, né? Tanto porque, talvez, em alguns casos, isso pode manchar um pouco a sua imagem, né? Porque tem pessoas que mentem muito bem, sabe, meus amores? E aí, de repente, quando você vai apontar esse tipo de situação, parece que o mimizento é você, entendeu? Em outros casos, o que acontece aqui? É como se você não quisesse entrar nesse embate para não desperdiçar a sua força, exatamente, tá? De conquistar, de construir aquilo que você deseja. E eu tenho muita gente aqui também, meus amores, que já entendeu que se alguém não está sendo honesto, a própria espiritualidade, né, dá o troco para a pessoa. Eu não preciso ali pegar a procuração de Deus e eu mesma resolver aquilo, né? E sair do meu foco. Aqui, meus amores, o que está acontecendo nesse deck é que vocês estão com muita consciência. Muita consciência e muito amadurecimento emocional também, tá? E alguns aqui estão tirando essa conclusão da postura adequada, tá? Nesse momento, por mais desafiador que seja ali, né? Ficar aguentando o riso de gente falsa, porque no passado você já pode ter explodido em algumas situações similares, vamos dizer assim, né? E isso pode ter tirado você do prumo emocionalmente ou ter desgastado a sua força de conquista e você já entendeu que você não quer mais isso para você. Abstrata a leitura de vocês, mas muito interessante. E digo mais, tá? Se você tá aqui engasgado para confrontar essa pessoa, é quase como se a avó falasse aqui, ó, segura o tchan. Segura o tchan que é seu ver. Tá? E o que é do mentiroso também. Bora lá, meus amores. Opa, salve suas forças, opa. O que mais está chegando aqui para esses, nossos amigos do leque azul? As flores, o caixão, os lírios e o urso.
A avó tá me mostrando aqui que com classe, com categoria, tá? Você vai diminuir a influência dessa pessoa, que pode ser uma pessoa mentirosa ou algo que o valha, tá? Mas a avó também vem falando aqui, que para alguns de vocês, vocês vão receber ali uma notícia de falecimento, que é assim. A pessoa que vai falecer não é tão sua amiga, mas tem uma pessoa relacionada que é, tá? Vamos dizer ali, eu tenho uma amiga que tem um irmão, né? Não sou tão próxima do irmão dela, mas sou próxima dela, né? Então é nesse contexto que pode vir essa notícia, tá? E assim, eu tô vendo que a pessoa que é próxima a você, ela é uma pessoa que ela tem um certo mérito, tá? Mas a pessoa relacionada a ela é uma pessoa difícil, tá? Difícil, personalidade difícil. É isso mesmo, tá? A cigana, a cegonha, o livro e o cigano. Também estou vendo aqui, meus amores, vocês agindo de forma muito racional e aproveitando muito as oportunidades de trabalho, de negócio, tá? Que vem para você. E aqui podem vir até oportunidades inesperadas, que são boas, mas que você vai estar pronto, você vai estar apto ali para aproveitar estas oportunidades. Exato. Aqui também, tá, meus amores? Eu tô vendo assim, que uma fase mais cansativa da vida de vocês tá ficando para trás. A espiritualidade tá entrando com providência para isso, tá? Inclusive aqui, né, para afastar pessoas ou falsas ou invasivas, como eu vi ali no tarô, tá? Então, assim, de algum jeito a espiritualidade vai te poupar um pouco mais em relação a isso. É isso, tá, meus amores? Exato. Tá, vamos dar sequência aqui. Oxa, que mais, vó? Chega aí para esses nossos irmãos do deck de número 1. Opa, quem virou aqui o sol? Sol, a vassoura. Olha a limpeza aqui, meus amores, acontecendo para vocês irem atrás dos seus objetivos, tá? E aqui você vai ter sinais disso. Muita gente já está muito próxima de alcançar algo muito bacana, tá? Exato. E muitos de vocês tiveram muita paciência para chegar onde querem, tá? Em relação à prosperidade, estabilidade financeira, tá? Mas aqui, algum vem falando, ó, você teve paciência, você esperou, mas a tua hora tá chegando, tá?
Olha, meus amores, aqui, tá? Alguém pode ter visto ali a, a sua, como que eu vou dizer? O seu potencial de crescimento, é isso, tá? E sim, se você sentiu ali que houve uma intervenção energética que deu uma atrapalhada no seu caminho, é verdade, tá? Só que assim, essa pessoa, ela só atrasou a sua conquista, né? Mas aquilo que é seu, ninguém tira, tá? Outra coisa que tem aqui, que a avó tá mostrando de uma forma subjetiva. Não fale das suas conquistas. Nem todo mundo fica feliz. E aqui, já não é a primeira vez que sai essa notícia aqui. Aqui, quando houve, que aqui pode ter tido, inclusive, um feitiço para te parar, vamos dizer assim. Quando houve esse feitiço, ou essa inveja, ou essa intervenção não benigna aqui, foi quando você conquistou alguma coisa. Pode ter sido uma promoção, pode ter sido uma compra de um bem material relevante, tá? E aí essa pessoa percebeu, não ficou feliz e agiu aqui, tá? Mas como eu disse, ela te empatou em muitos casos, que para muitos, inclusive teve pessoas que podem até ter perdido o que conquistaram na ocasião, tá? Mas reconquistam, ou se simplesmente as coisas estagnaram, tá? Xangô tá entrando com intervenção aqui para você voltar a crescer, você voltar a subir, tá? Tem Xangô e Ogum defendendo aqui. Olha, meus amores, algumas pessoas precisariam varrer a areia da praia, enxugar gelo ou algo assim, né? Mas vamos lá. Olha, meus amores, tenham um pouco mais de paciência, tá? E eu sei que vocês estão tendo, porque vocês vão conseguir sim conquistar as coisas que vocês desejam. Para alguns, tá? Isso para a maioria é de ordem material, sim. Tá? E se houve algum problema espiritual ali que você teve que aguentar, isso aqui está caindo por terra, isso está sendo limpo, tá? Então as coisas começam a fluir ali com mais naturalidade, eu diria, tá bom? Com relação a vocês aguentarem aqui uma pessoa falsa, o tempo de você aguentar essa pessoa tá acabando, graças a Deus, tá bom, meus amores? Literalmente. Tá? E se você não se livrar totalmente, pelo menos você vai conseguir colocar essa pessoa no lugar no que se concerne a você, sabe? Do tipo, ó, daqui você não passa, chega, tá? E vai dar muito certo. Sim, porque apesar de você pôr a pessoa no lugar, você vai pôr com classe, você vai pôr com tranquilidade também, tá? Algumas pessoas que estão querendo ir morar em um outro país, tenham um pouco mais de calma. Van, eu não tenho isso muito delineado na minha mente, mas eu tenho essa vontade. Então, assim, antes de resolver ir para qualquer lugar, estude muito bem como é viver neste lugar, tá, meus amores? Olha aqui, meus amores, o tempo de empenho, o tempo de espera, o tempo de determinação para construção de algo ou para alcançar alguma coisa, né? Eu não quero construir nada, mas eu quero ter fartura material, você vai ter. Agora, aqui, se você está construindo algo de forma deliberada, eu não tenho dúvida que a espiritualidade vai trazer uma grande oportunidade aqui para você, talvez de uma forma um pouco diferente daquilo que você está imaginando, talvez e muito provavelmente de uma forma muito melhor do que o que você pensa, tá?
Que bonito aqui, meus amores. Para aqueles que são pais, tá? Um filho pode vir pedir um conselho. Não só um filho, pode ser um sobrinho também, tá? E para muitos esse conselho aqui, ele é de ordem profissional. Talvez esse jovem fique um pouco em dúvida de que carreira seguir, de como seguir, né? Ou, meus amores, pode ser uma pessoa que para você, você pode representar na vida dele uma figura paternal, uma figura maternal, né? Eu, por exemplo, tenho vários amiguinhos aí com idade muito abaixo da minha, que às vezes eles me pedem aconselhamentos. Pode acontecer também, tá? Uma pessoa que tem em você, projeta em você esse tipo de imagem. Outra coisa aqui, tá, meus amores? Pais que estão preocupados com filhos, não precisa ficar, não, que ele está se encaminhando. E se você está buscando aqui ter uma estabilidade na tua casa, no seu cotidiano, essa estabilidade vai chegar. Eu vejo você aqui muito tranquilo e, ao mesmo tempo, muito racional. Vocês são pessoas muito honestas, no sentido de reconhecer a própria realidade. Isso vai fazer muito bem a vocês. Bom, meus amores, se você trabalha ali em corporações que tem muita competitividade, essas coisas assim, eu sei que vocês têm planos de crescimento, mas busque um meio que velar esse, esses planos de crescimento, tá? E se você trabalha nesse tipo de lugar, possivelmente tem alguém aqui que não quer que você chegue aonde você deseja. E às vezes você sabe até quem é, você fala para outra pessoa que sem querer pode falar para essa. Então, vai atrás do seu, mas em silêncio, tá? Aqui também, tá, meus amores, para aqueles que alguém atentou contra vocês espiritualmente, né? Que isso dificultou a vida de alguns por um bom tempo. Muita gente teve muita paciência aqui. A cruz mostra você vencendo a energia desse ser desocupado aqui da vida, né? E a cruz também fala, né, meus amores, meus amores, meus amores, de contas chegando aí pro povo que não sabe o que faz, tá? E assim, a espiritualidade reconhece aqui a raça que vocês tiveram que ter, né, para se manter de pé em algum tempo, mas mostra que sua vida volta a crescer, que você volta a subir. E quem está intervindo aqui de forma muito clara, eu tenho o Orixá Ogum, mas eu também tenho Xangô, ou a energia da justiça universal, né? Porque nós temos Palas Atena, enfim, temos vários arquétipos espirituais representando a justiça, mas eles estão entrando com providência, tá? E você que teve que ter paciência e pausar a sua subida, agora, meu querido, não vai ter mais pausa, não. Eu espero que essas explanações tenham sido de valia. Desejo tudo de melhor para todos nós, hoje e sempre. Um beijo para você que esteve comigo na opção 1. Bora lá, meu povo, para você que se sintonizou com o leque vermelho, vamos ver tudo que a vovó tem para te mostrar. Lembrando, meus amores, que o WhatsApp de agendamento de consultas tá aqui na descrição do vídeo e o link para o nosso curso de baralho cigano também. Bora lá? Oxá, salve o povo cigano, salve as matriarcas ciganas, salve a vovó cigana. Oxá. Meus amores, eu falo de Ubatuba. Você já colocou aqui nos comentários de onde você está escutando o nosso vídeo, ou vendo, enfim, né? Eu sei que tem muita gente aqui que faz o serviço de casa e vai escutando. Conta aí a sua situação. Bora lá. Oxa.
a papisa, a temperança, o rei de ouros e o 5 de ouros. Meus amores, eu tô vendo que tem algum tempo que vocês estão com uma preocupação com relação a uma estabilidade ou financeira, sabe? Pode ser ali você com uma intuição em relação ao seu trabalho, né? Você pode estar ali trabalhando num lugar que você está vendo que o movimento está diminuindo, e de repente você fala assim: opa, peraí, que a estabilidade dessa empresa pode ser comprometida, tá? Ou vocês podem estar percebendo ali que um relacionamento, né, que tem uma aparente estabilidade, que essa estabilidade ela pode estar se diluindo, tá? E assim, essa percepção de vocês é de algo que realmente faz parte do cotidiano de vocês, tá? Por isso que eu dei o exemplo ali da empresa que vocês trabalham, ou de algum relacionamento ali que parece muito sólido, tá? Mas vamos ver as próximos arcanos. O 8 de ouros, o 10 de paus, o 4 de copas e o arcano do louco. Olha, meus amores, se você trabalha num lugar que você está percebendo ali que já deu tudo que tinha que dar, só que você está ali, ai meu Deus, mandar currículo novamente, começar num novo lugar, me dá uma preguiça. Eu diria para vocês repensarem isso, tá? Porque alguns realmente podem estar num lugar que ou já deu tudo que tinha que dar e tá com uma possibilidade ali de, vamos dizer, ter um decréscimo, ou que já deu tudo que tinha que dar para você, entendeu? Sabe, ali, olha, aqui eu posso ter algumas pessoas que chegaram a um ponto máximo que poderiam chegar em um lugar também, e que não veem mais possibilidade de crescimento, mas que poderiam crescer mais em um outro lugar, e estão ali procrastinando, vamos dizer, buscar uma empresa que te dê um potencial de carreira daqui para frente, tá? Meus amores, sem sombra de dúvidas, tá? A avó tá me mostrando aqui que tem algo na vida de vocês que já cumpriu o seu papel, mas que você tá ali levando para frente só por, vamos dizer ali, por costume, tá? Só que a avó também tá trazendo aqui de uma forma subjetiva que esta mudança é necessária para você continuar crescendo. Para mim aqui, meus amores, para a maioria de vocês, isso aqui é no campo profissional. E pode ser ali que
alguns possam estar numa carreira que você pode até ser bem visto, bem quisto, bem remunerado, mas que você não está mais satisfeito, que já cumpriu o papel na sua vida. E isso, meus amores, se dá muitas vezes porque é esquisito. Eu sei porque eu já senti isso. Sabe, ali, quando às vezes a gente chega num ponto que fala assim, nossa, eu batalhei tanto para crescer nessa carreira, eu consegui chegar onde pessoas não chegam dentro dessa carreira, mas agora eu não tenho mais vontade de continuar com isso. E por que isso dá na gente? É porque muitas vezes o desenvolvimento espiritual que aquela carreira poderia trazer para nós se completa, tá? Porque assim, a profissão, ela é sobre ganhar dinheiro? Ela é sobre ganhar dinheiro, mas ela também é uma maneira de trazer um entendimento e uma evolução espiritual para a gente. Então, é comum que quando esse ciclo ali se fecha, quando eu não consigo mais ganhar nada espiritualmente nesse lugar, que eu sinto uma vontade de ir para outra coisa, tá? Então, isso pode estar acontecendo com vocês. Se você está num lugar que você tem até estrutura e você não entende porque, mesmo ganhando bem, você não tem mais vontade de continuar investindo nisso, avalie se esse é seu caso, porque aqui você sabe a resposta. Você pode não estar querendo ver, tá? Mas se você olhar para dentro de você, você acha essa resposta. Interessante, bem abstrata aqui a tiragem de vocês, mas muito interessante. E busca também entender, porque isso ajuda muito a gente perceber o fundamento. Por que esse ciclo pode ter se fechado espiritualmente para você? Mas vamos aqui ver, meus amores. Eu vou tomar água aqui, né? Eu não esperava por isso, mas vovó é babadeira e ela fala o que tem que falar. Vamos. O meu caso não é esse. O meu caso, eu moro numa cidade, né, que fez muito sentido na minha vida, que me ajudou muito na minha carreira, entendeu? Mas agora eu me aposentei e eu olho para esse lugar, parece que não é mais para eu ficar aqui, eu tô certo? A avó diz que tá. Talvez tenha outros aprendizados para você em outros lugares. Opa! Salve o povo cigano. O chicote. Eita, a casa. Os peixes. A avó tá falando aqui, se você seguir a sua intuição, nada vai te faltar não, tá? E aqui, como eu falei, para muitos essa sensação de preciso ir por um novo, ainda que tenha profissão, ainda que tenha dinheiro envolvido, tá? Tem também um propósito espiritual, tá?
É maravilhoso trabalhar com oráculo. O jardim, a cobra, o coração e os caminhos. A avó fala, ainda que você tema uma escolha que você possivelmente queira fazer ou vai vir a querer fazer, porque eu sinto que alguns só estão com incômodo aqui, né? Mas ainda não pararam ali para, peraí, fico aqui ou vou para cá. A avó fala que o caminho certo é da intuição, é do que você sente, é do seu coração. Tanto que ela abriu com a carta da papisa o jogo de vocês. Alguns aqui estão sentindo que está meio completamente sem sentido o próprio cotidiano. A avó também me falando que quando a gente aprende que é tudo, aprende tudo que é possível em um caminho, está na hora de nós descobrirmos novas coisas, de nós continuarmos aprendendo, tá? E a avó também vem falando aqui que se você está com dúvida em relação a um relacionamento, que a verdade vai ser revelada. Para a maioria, aqui eu vejo você permanecendo com a pessoa ou vendo que é para investir aqui na pessoa. A avó vem falando aqui que se você tem medo que algo vai faltar para sua casa, nada vai faltar, não. E ela também fala para você prestar muita atenção nas sincronicidades que a espiritualidade vai te apontar. E pode ser, inclusive, por você escutar ou conversar com alguém, ou até escutar a conversa, sabe? A espiritualidade, quando ela quer, a gente para ali no ponto do ônibus, do lado de duas pessoas que estão falando exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Pode ser também um recado que vem aqui pela internet, tá? E eu acredito que você já está aqui também escutando algo que você precisa realmente. Oxa, salve a sua força, vovó. Salve o povo cigano. Vocês observem que tem deck que dá um monte de notícia, né, meus? Eu não vou aceitar que caiu aqui a metade do oráculo. Mas tem deck que ele conta uma história. O deck de vocês está contando uma história. Bora lá. Opa. Cachorro, a moça com o livro aberto, a grade e o pente. Aqui o seu mentor vem falando, tá, meus amores, que não é necessário na sua vida você se aprisionar, talvez até por vaidade. Como assim? Às vezes, meus amores, nós somos benquistos em um lugar, as pessoas veem de forma, sabe, que é bonito aquilo que a gente faz e às vezes a gente se prende por isso ou até se prende pelo julgamento das pessoas, tá? O seu mentor tá falando que você não precisa disso.
Aqui também alguns podem ter medo de ter problemas, tá? De prosperidade. Vocês não vão ter. Olha aqui, olha. A locomotiva do lado da cornucópia. Na verdade, aqui vocês podem tá evitando a própria prosperidade por não seguir o próprio coração. Mas, meus amores, a avó também me mostra aqui que essa insegurança, esse medo, vão ser limpos, vão ser curados do caminho de vocês. Vocês vão recuperar aqui. Sabe aquela coragem de quando a gente é mais jovem? Exatamente. Exatamente, que muita gente tá sendo um pouco seguro pelo medo de cair, mas vocês não vão cair aqui. Eu não vou dizer que serão tudo flores, que não, vocês não possam ali, né, meus amores? Todo início, às vezes a gente vai aprendendo como caminhar naquele novo caminho, tá? Eu não vou dizer que não haja nenhum tropeço, mas uma queda feia, como alguns têm medo aqui, não tem não, tá? Não tem não, mesmo. Deixa eu ver aqui o que a avó fala. A avó fala, confie mais na sua intuição, confie no que você sente, confie na sabedoria que você já adquiriu com a sua vida. Afinal de contas, quem constrói aqui, constrói ali, tá? Sem sombra de dúvidas. Você já tem base na sua vida para poder escolher o caminho que você quer construir, que o seu espírito te chama para construir. Mas muitos podem estar se prendendo por questões materiais, tá? E a avó fala assim, olha, adianta você estar numa situação que tem uma segurança financeira, mas que você não se sente motivado, que você não tem alegria? Será que não vale a pena você não apenas ter dinheiro, porque eu vi que vocês terão, mas ter alegria de viver? Muitos estão presos aqui em algo que não traz mais uma satisfação, com medo da escassez. Tá? Mas, enfim. Ah, tá. A avó está me mostrando aqui que alguns de vocês já passaram algumas dificuldades ao longo do caminho, ao longo da vida, né? E isso talvez traga um medo a vocês. Só que vocês já repararam o quanto vocês já cresceram de lá para cá? É, meus amores. Olha aqui, ó. Aqui a avó fala assim, olha, eu entendo ali, né, a sua falta de motivação, o seu medo, mas é no caminho do seu coração que está a sua alegria, a sua vontade de viver, o seu crescimento, tanto espiritual quanto material. Ó, avó, mas como eu vou deixar algo que eu já investi tanto? A avó fala aqui, olha, recobre a sua jovialidade.
Cure o medo de se conformar com aquilo que te traz uma estabilidade, mas que não te traga vontade de viver. É assim que nós, inclusive, é assim que nós às vezes prejudicamos a nossa própria saúde física, meus amores. Vó, mas eu tenho medo do que vem pela frente. Ela fala assim: olha, conforme as coisas forem, você for caminhando, o caminho lhe vai ser mostrado e você pode, nessa caminhada, fazer sim reajustes de trajetória. É normal que isso seja feito, mas porque você não confia mais na espiritualidade, naquilo que te acompanha e em você mesmo, tá? Nós estamos limpando os seus caminhos. Agora, caminhar é uma escolha sua. Meus amores, eu espero que essas explanações tenham sido de valia. Desejo tudo de melhor para todos nós. Um beijo para você que esteve comigo na opção 2. Bora lá, meus amores, para você que se sintonizou com o Leque Lilás, vamos descobrir tudo que a vovó tem para mostrar para vocês. Lembrando, meus amores, que o WhatsApp de agendamento de consultas está aqui na descrição do vídeo e o link para o nosso curso de baralho cigano também. Bora lá, meu povo. Optcha! Salve o povo cigano, salve a vovó cigana. Salve as matriarcas do povo cigano, meus amores. Eu falo de Ubatuba, você já contou aí para mim aonde você mora, aonde você está? Opa, opa, começamos aqui com um as de espadas, um 8 de ouros, um 5 de ouros, e um 6 de espadas. Bom, meus amores, eu tô vendo aqui que muita gente pode ter um progresso profissional, tá? Uma transição de carreira, mas isso pode trazer um certo receio para vocês. Sabe aquela coisa? Você tá ali numa empresa, você se dedicou a um cargo e de repente reconhecem ali, né, a sua capacidade mental, a sua habilidade, a sua dedicação e te promovem, tá? Cuidado para não ir com medo. Por quê, meus amores? Porque ninguém vai te promover porque você é fofinho. Vai te promover porque percebeu o seu empenho. Ou, meus amores, alguns aqui podem estar em busca de trabalho, conseguir um novo trabalho e entrar com medo. Van, você garante que eu vou conseguir me firmar nesse trabalho? Meus amores, o universo não dá garantia para nós de absolutamente nada, mas é muito fácil de observar que quando a gente vai com medo, nós damos menos do que aquilo que nós temos capacidade. E aqui, para quem for ser contratado, é porque vão ver habilidades em você. Né? Como eu falo, ninguém vai te contratar, ninguém vai te promover, porque você tem olho cor-de-rosa, tá? Alguns também, meus amores, podem estar querendo mudar para um negócio próprio, né? Vamos dizer, se é CLT, mas você está querendo abrir o seu próprio negócio, certo? Aqui, meus amores, é muito importante você estudar sobre esse negócio, né? Inclusive
habilidades que, que podem não estar diretamente ligadas ao negócio. Eu vou dar um exemplo. Você vai abrir ali, você tem uma habilidade culinária, tá? Mas você não entende de gestão de finanças. Faça um curso de gestão de finanças, faça um curso ali sobre como lidar com os impostos, enfim, tá? Se for necessário buscar mais conhecimento ou conhecimentos paralelos para você fazer isso com mais segurança, o faça. O 4 de copas, o 10 de paus, a rainha de paus e o 5 de paus. Bom, meus amores, eu vejo que vocês conseguem aqui sair de uma situação também que você pode estar um pouco desanimado, um pouco cansado, tá? Eu vejo vocês recobrando a energia de vocês para ir para a vida, para fazer o que é necessário, tá? E também muita gente recuperando a autoestima aqui, sem dúvida, tá? Eu já sei que quero fazer essa transição, eu já sei que eu preciso buscar conhecimento, eu vou conseguir a energia necessária para isso, para ir para essa batalha? Vai. E para quem vou encerrar uma função que você já é acostumado, mas que você já mostrou todas as habilidades, e que vai ser promovido, você não precisa ter medo. Muito pelo contrário, tenha fé no seu taco, que mesmo que apareçam desafios nessa nova função, você vai ter habilidade, né, para vencer esses desafios. Meus amores, você tem tudo para construir, para vencer, para se realizar. Como eu disse, seja aquele que vai ser promovido, seja aquele que quer abrir o próprio negócio, né? Seja aquele que vai começar num novo trabalho. Aqui, meus amores, eu só tenho uma pessoa que pode te derrubar. E é você. Porque assim, aqui eu tenho pessoas que podem estar passando por um momento. Vocês já viram um meme aí, eu não sei como é que chama, de um gato que olha para um lago e vê um tigre, vê um leão? Vocês são um leão que estão olhando para o lago e vendo um gato. Agora o Sirius me mata, meus amores. Mas é isso, tá? Então, assim, busca elevar a sua autoconfiança, a sua autoestima, que tudo dá certo, que a vitória é sua, meus amores. Eu tenho uma imperatriz, eu tenho aqui um 6 de paus e eu tenho aqui um 10 de copas. Tem como você não chegar lá? Tem. É só você duvidar da própria capacidade, é só você desanimar, é só você deixar ali de investir na sua autoestima. É só isso que te tira daquilo que é para ser seu. E aqui eu não estou falando de pouca coisa, meus amores, eu termino com 10 de copas, eu tenho uma imperatriz na mesa, eu tenho 6 de paus na mesa. Eu não vou ficar nem, meus amores, me demorando aqui, porque aqui a conversa é reta. Entendeu? Do tipo, você tem tudo para chegar lá, mas você tem que ver esta verdade. É claro, né, que assim como eu falei, tem situações aí que você pode ter que aprender alguma habilidade paralela? Tem, né? Nós estamos aqui para aprender o tempo inteiro, mas isso, né? Para quem sabe onde quer chegar, não acredito que isso venha a ser exatamente um problema.
Opa, o que mais vem aqui, vó? Olha aqui, ó. A estrela, a raposa, o caixão e o livro. Bom, meus amores, como eu estava vendo aqui, tá? Vocês são pessoas extremamente capazes. É claro que a avó reitera, às vezes pode precisar de buscar um pouco mais de conhecimento, né? De ampliar esse conhecimento. Aqui eu reitero que muitas pessoas podem estar subindo de posto profissional novamente. Entretanto, porém, contudo, com habilidade, a avó está falando aqui, se você tiver que aprender algumas coisas nessa nova função, você vai conseguir aprender com dedicação. Exato, tá? E assim como você cresceu em outras funções, em outras circunstâncias, você tem toda a condição de continuar crescendo, tá, meus amores? Nós estamos aqui na Terra sempre para nos renovarmos, para nos desafiarmos, e isso nos faz cada dia maior. Meus amores, eu vou pausar aqui que meu filho está destruindo um documento. É mole, meus amores, mas enfim, estamos aqui, tá? E outra coisa, a avó fala assim, olha, no momento ali que você ficar com receio ou que você precisar de uma intuição, peça ali para a espiritualidade ajudar a te guiar, ajudar a te esclarecer e ajudar também, né, ali a você vencer as suas inseguranças. Entendeu? E assim, meus amores, aqui vocês estão, por toda a trajetória de vocês, por toda a dedicação de vocês, com um apoio muito forte aqui de Ogum e de Xangô na parte de carreira. Né? Como eu disse, independentemente da sua escolha, se é uma ascensão profissional, se é uma transição de carreira, se é montar um negócio, é claro que terão momentos ali, né, que você pode, vamos dizer, ficar assim, meu Deus, eu estou fazendo isso da maneira certa, vou testar de uma outra maneira, isso é natural de um novo caminho, mas isso não quer dizer que você não vai chegar lá nesse novo caminho, tá? Outra coisa que a avó está falando aqui, não escute pessoas que gostam de desencorajar os outros. Sabe aquela coisa? E guarda aqui silêncio dos seus planos. Sabe aquele amigo ali que sempre a gente fala, eu vou montar sei lá, uma floricultura, a pessoa fala, ai, que coisa linda, né, trabalhar com flores. Mas hoje, com a crise, as pessoas não estão comprando tantas flores, elas estão comprando comida, tá? Não escuta esse tipo de papo, não. Bora lá. Bora lá, meus amores, que eu tô sem paciência para esse tipo de pessoa que quer ficar estagnado e quer estagnar a comunidade, né? Outra.
Meus amores, meus amores, meus amores, realmente é momento de se calar um pouco, não dá muita audiência para mexerico, não, nem a opinião aí de pessoas que têm a língua grande demais, né? Entrega aí para Exu, entendeu? Ah, estão falando de mim, estão me desencorajando, eu não vou escutar isso, não. Nem vou me preocupar, eu vou entregar, sim, na mão dos meus guardiões. Detalhe, tá, meus amores? Se algum de vocês aqui passaram por alguma fofoca, ou alguma coisa assim que pode ter até prejudicado vocês, ou deixado vocês um pouco chateados, o teu Exu vai colocar aí a língua dessa pessoa para a comunidade entender que ela é mentirosa, entendeu? A verdade é que ela vai ser restituída. Ah, mas vai mesmo, tá? Vai. E assim, aqui, para quem passou por fofoca, a espiritualidade vai agir de uma maneira que vai deixar a cara dessa pessoa no chão. Literalmente. E pode ser que ao revelarem essa verdade, essa pessoa que quis prejudicar a sua imagem vai acabar te exaltando, entendeu? E se houve alguma separação, algum afastamento de alguém, seja ali da parte afetiva, ou uma amizade, ou um grande parceiro, aqui vai ter uma reconciliação, tá? Mas muita gente aqui tendo uma restauração da imagem. Mas principalmente uma mentira, uma difamação aqui que cai por terra, tá? E aqui, tá, meus amores? Para quem alguém atentou espiritualmente, tá? A espiritualidade está colocando essa energia aqui também pro chão. E aqui não é só pro chão, não, é pro chão com retorno, tá? Bom, vamos dar sequência aqui, né? No deck da vovó eles vieram com uma outra situação. Mas aqui ela segue, né? Dizendo que se em algum ponto alguém quis deturpar a sua imagem ou que tenha atentado contra você espiritualmente, tanto a sua imagem verdadeira vai ser restituída, como se houve uma intervenção espiritual. A espiritualidade está entrando com providência aqui para quebrar essa energia, para curar a sua aura, para curar o seu caminho. Vó, eu tô passando por uma situação difícil, por isso que eu tenho um certo medo ali de seguir adiante ou de construir algo, tá? A avó fala que essa situação difícil, ela fica para trás. Para alguns esse medo pode ter sido dado pela intervenção espiritual que foi feita ali para muita gente, mas se for esse o caso, também a espiritualidade entra com providência aqui para limpar essa energia, tá? Meu pai Oxalá. Exatamente, tem gente que tá carregando um medo que não é seu, mas isso não vai ficar assim não, tá? Nós não vai mesmo. Mas tem muita ascensão profissional aqui, tá, meus amores? Ou transição profissional também. Ai, agora eu entendi, ó.
esse desânimo, alguns estão sentindo um cansaço que não é normal, tá? Aqui, meus amores, se você tá acordando cansado, se você é uma pessoa corajosa e às vezes está desanimado, tá na hora aí de você tomar um banho, entrar numa novena, ir para tua igreja, ajoelhar, falar em nome de Jesus que tire aquilo que não é meu, tá? Tá na hora de você dar uma reagida, tá? Eu vi no deck de vocês que a espiritualidade tá trabalhando, mas se você se enquadra nesse grupo aí de cansaços e desânimos sem explicação, vá lá aonde você exerce a sua espiritualidade, do jeito que você exerce, e entra com providência aí. Ai, olha, a avó tá falando aqui. E tem deles, Vanessa, que eles mesmos sabem fazer as coisas e estão deixando para lá. Entendeu? E aqui, para alguns de vocês, essa queda de energia se deu sem perceber, porque você poderia estar se dedicando a outras coisas, meus amores. Só que assim, para buscar aquilo que a gente quer, a gente tem que estar bem espiritualmente, né? Então, tá na hora aí de você usar o seu poder. Eu não sou daquele grupo que sabe fazer e não tá fazendo. Então, busque alguém que te ajude, né? Alguém de confiança, alguém idôneo, mas enfim. Outra coisa que a avó tá falando aqui, ó. Quem tá em relacionamento que a pessoa uma hora age de um jeito, outra hora age de outro, tá? A avó tá falando aqui, ó, não se conforme com menos do que você merece, não, tá? Que se você tiver nessa situação, ao você abrir mão daquilo que não tá valendo a pena, você dá chance para aquilo que vale a pena aparecer, tá? Outra coisa que a avó tá reiterando aqui, não esteja perto de pessoas que fiquem colocando caraminhola na sua cabeça, que fiquem colocando dúvida, que fiquem colocando medo, tá? A avó tá falando aqui para aqueles que foram atacados espiritualmente ou por inveja. Sabe por que que te atacaram, moço? Sabe por que que te atacaram, moça? Porque sabem do potencial de conquista que você tem. Aquela pessoa que levou o seu nome para não sei onde, talvez ela conheça mais a sua capacidade do que você mesmo. Já que ela acreditou tanto, né? Para se empenhar tanto para você não chegar. É porque ela tem muita fé em você, né? Tá na hora de você também ter essa fé, porque inclusive recobrando esta fé no próprio taco, você já quebra aí a metade da praga do feitiço, ou seja lá do que for. Meus amores, eu espero que essas explanações tenham sido de valia. Desejo tudo de melhor para todos nós. Namastê, saravá, axé, shalom, amém, blessed be. Um beijo e escreva aí, acredito no meu sucesso, tá? E vá lá.